Meu nome é Tainá, sou uma das administradoras do grupo Só Deus Restaura. Estamos no nosso segundo dia da campanha Transformados pelo Espírito para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda teremos alguns dias pela frente. E hoje vamos falar sobre algo que, depois da Bíblia, ocupa o lugar mais importante na vida do cristão e da igreja: a oração. Bom, para aqueles que não sabem como orar, é até redundante dizer que a única maneira de aprender a orar é orando. Até porque não existe uma maneira certa para orar. Algumas pessoas reservam um horário para falar com Deus, outras passam o dia inteiro orando e conversando com o Senhor, outras fazem orações escritas. É algo muito pessoal, né? Mas é ideal que tenhamos inicialmente um direcionamento, não de como orar, como falar com Deus, mas do que falar com Ele, né? Então, hoje eu vou apresentar os pilares para uma oração completa. Lembrando, gente, que mesmo que até aqui você nunca tenha orado colocando suas orações nessas categorias, não quer dizer que Deus não tenha recebido as suas orações, ok? Deus, ele não está interessado na maneira como você fala com Ele, mas na qualidade do seu diálogo com Ele, né? Do seu discurso. Nós devemos usar o coração e a nossa inteligência na hora de orar. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, do nosso grupo, e eu orientei que ela devia orar não somente pelas coisas que estavam acontecendo naquele momento na vida dela, mas também pelo que não estava acontecendo, sendo essas coisas boas ou ruins, entendendo que a oração ela é uma semente. E por isso, quando oramos, estamos plantando nossas palavras em um solo que é muito fértil, as mãos do Senhor. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu oro desde já pelo namorado da minha filha, pelo futuro marido dela. E a minha filha, gente, ela só tem 7 anos. Assim como eu oro para que eu e meu marido saibamos resolver nossos conflitos dentro do nosso casamento, mesmo que atualmente nós não estejamos passando por nenhum conflito, mas a gente sabe que em um momento eles virão. Conseguem entender que a oração ela não é algo circunstancial somente? Bom, mas afinal, para a gente entender quais são os pilares de uma oração, a gente precisa primeiramente compreender o que é orar, né? A oração é um diálogo com Deus. É uma via de mão dupla, né, gente? Onde a gente se deleita em Deus e Deus tem prazer em nós. Quando Jesus buscava intimidade com o Pai, não somente ele tinha prazer no Senhor, mas também o Pai tinha prazer em seu Filho unigênito. Diante disso, eu até faço um questionamento a vocês. Será que Deus tem tido prazer em nós? Tem se agradado de nós por estarmos nos deleitando nele? Reflitam nisso e depois contem aqui nos comentários ou lá no nosso grupo no WhatsApp. Então vamos lá. Uma oração completa, ela deve conter os seguintes elementos: adoração, confissão, gratidão, petição e intercessão. Eu vou falar de cada um deles, são os 5 pilares. Não existe uma ordem certa, cada um faz como for ministrado ao coração, tá bom? Mas aqui na explicação eu vou começar com a adoração. Adoração é exaltação a Deus, né? Ela expressa a nossa total confiança no Senhor e reflete a certeza de que Ele nos ouve, além de estarmos reconhecendo o seu poder, a sua graça, sua soberania, misericórdia, bondade, etc. A Bíblia, principalmente nos Salmos, tem muitos louvores e exaltações a Deus. Depois vocês deem uma olhadinha lá e leiam eles como uma forma de oração, né? Nós o adoramos, exaltamos, louvamos e glorificamos ao Senhor por quem Ele é e pelo seu poder de fazer. Adorar a Deus é venerar Ele, honrá-lo, colocarmos Ele em nós e nos nossos corações, mentes e lábios como único Deus maravilhoso. A adoração demonstra a nossa reverência, admiração, reconhecimento, amor e gratidão a Deus.
E agora a gente vai passar para o segundo pilar, que é a confissão. Pecado é uma coisa séria, né, gente? Quando alguém peca, prejudica a sua plena comunhão com Deus. E reconhecer a nossa fraqueza e confiar diante de Deus é contar, declarar espontaneamente os pecados ao único que pode nos libertar e nos purificar, que é o Senhor. Devemos confessar a Ele os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, para que a gente obtenha o seu perdão e assim possamos nos aproximar dele. O Espírito Santo tem a oportunidade de revelar qualquer pecado na nossa vida que precise ser confessado. Eu até lembrei aqui, no início do meu deserto, eu pedi a Deus que mostrasse tudo o que eu havia errado na vida até então. Gente, que surra que eu tomei, hein? A cada dia Deus me revelava coisas que até mesmo haviam caído no meu esquecimento. Mas Deus se lembrava, né? Porque Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente. E conforme Ele ministrava ao meu coração, eu ia declarando arrependimento e pedindo desculpas a Ele por cada erro cometido. O perdão do Senhor, Ele restaura a nossa comunhão com Ele e limpa o canal para que Deus ouça e responda às nossas orações. E mesmo depois de ter pedido perdão, ser perdoado e não ter voltado a pecar, a gente deve continuar pedindo perdão do Senhor. Sabem por quê, gente? Porque a gente é humano. Inconscientemente e até mesmo involuntariamente, nós somos pecadores por natureza desde lá a queda de Adão e Eva do paraíso. Toda a nossa genealogia foi corrompida pelo pecado. Isso não quer dizer que somos 100% pecadores, mas que temos uma grande inclinação para o pecado. A gente tem uma atração natural pelo pecado, né? Não corre azeite na nossa veia, corre sangue. Então, pode ser o pecado mais complexo, como um roubo, por exemplo, ao mais leve, né? Entre aspas, como uma fofoca. Para Deus não tem isso, né? Pecado é pecado. E é por isso que diariamente a gente tem a necessidade, o nosso corpo necessita pedir perdão, além de solicitar que sejamos livrados das tentações. Amém? Passando isso, vamos para o terceiro pilar, que é a gratidão. Gente, nada agrada tanto a Deus como um coração grato. Em 1 Tessalonicenses diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se repararem, não está dizendo por tudo dai graças, mas em tudo, ou seja, em todas as situações, tanto em tempos de tranquilidade como em tempos de provações e dificuldades. Porque agradecer é um ato de humildade. Quando a gente entende que não somos merecedores de nada, a gente passa a agradecer pelo mínimo. Que também, talvez, o que seja básico, o que seja mínimo para nós, é algo grande para quem não tem, né? Como alimentação, casa, roupa, saúde, disposição para trabalhar, pela nossa família, nossa salvação, o amor de Deus por nós, paz, alegria, etc. Na oração de agradecimento, nós demonstramos nosso apreço e reconhecimento a Deus pelo que Ele fez e faz diariamente por nós. Não com hipocrisia ou fazendo por fazer, mas a gente crê firmemente e reconhece que Deus tem um propósito abençoador em tudo o que nos acontece, né? Em Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nos aproximamos de Deus com um coração agradecido, Ele manifesta a sua força a nosso favor. Amém? O quarto pilar é o pilar mais conhecido, né? Que é a petição, né? A súplica, os pedidos a Deus, né? A Bíblia fala para que não tenhamos medo de pedir ao Pai o que deseja o nosso coração. Nós podemos pedir especificamente e objetivamente o que desejamos. E isso consiste em apresentarmos a Deus as nossas próprias necessidades. E entendendo que, isso é muito importante da gente se lembrar, somente o Senhor sabe o que você necessita. Ele sabe muito mais do que você. Mas ainda assim, Ele move nosso coração a desejar aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida, né? Em Filipenses diz:
É Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade. Com o coração humilde, a gente deve pedir para que alcancemos vitória sobre as tentações e sobre as investidas do maligno, para que a gente viva uma vida santa diante de Deus e dos homens, para que sejamos um instrumento nas mãos de Deus, para que tenhamos todas as coisas necessárias como saúde, moradia, roupa, alimento. Pedimos por proteção, por cura do corpo, da mente, por um bom emprego, independência financeira, pelo cônjuge, filhos, né? E etc, etc, etc. Também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, fala assim: quando, por exemplo, falais com Deus, orais para que vossa pessoa interior seja renovada e seja sempre sensível e fortalecida pelo Espírito Santo. Orais pelos vossos problemas, orais por sabedoria e orientação, orais para pedir força a fim de resistirdes à tentação, rogais por conforto em tempos de tristeza, orais por tudo. Então, esse pilar da petição é mais comum ao ser humano, né? De pedir, né? De confiar a Deus, até porque eu creio que a gente cresceu, né, com isso muito impregnado no nosso coração, né, de que a oração, tá com algum problema, pede para Deus, e tá certo, mas não se resume somente a isso. A oração, ela não é somente pra gente pedir algo a Deus, embora isso seja muito importante, né, porque se a gente não for pedir a Ele, a gente vai pedir a quem, né? Só Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador suficiente, nosso provedor, né? Agora, o último pilar que eu vou falar é o da intercessão, que nada mais é do que a oração em favor dos outros. Basicamente, o que fazemos é o que a gente já faz diariamente, né? E muitas vezes colocamos isso acima dos pilares anteriores, esquecendo que a gente tem poder para interceder sim, principalmente quando somos autoridade na vida dos quais estamos orando. Mas a gente precisa entender que a intercessão não é mais importante, por exemplo, do que a gratidão. Interceder é pedir, rogar por outra pessoa ou por alguma coisa, né? Jó, ele foi abençoado quando orava pelos seus amigos. E que amigos, né? Lá na passagem diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Primeiro, a gente intercede por nós e depois intercedemos pelos perdidos, pelos enfermos, pelos nossos inimigos, OM, OH, né? Ao interceder, oramos por salvação, proteção, santificação, cura, libertação, né? Então, a gente precisa saber diferenciar esses pilares uns dos outros para que a nossa oração, ela seja completa, ela seja uma oração robusta, ela seja uma oração de qualidade para Deus, não é verdade? Então, irmãos, a gente deve entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, assim como Jesus nos mostrou. Porque a oração com fé, gente, ela nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Orar exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio desse exercício contínuo de oração. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, a gente vai ser fraco em tudo, não é mesmo? Afinal, a oração, ela alimenta o nosso espírito. A psicologia, né, eu estou terminando a minha faculdade de psicologia, estou me formando no final desse ano, e a psicologia fala que em tudo o que declaramos, né, tudo que a gente fala com a nossa boca, primeiro tem o poder de impactar a nós. Sabe por quê? Porque quando declaramos algo, somos nós mesmos os primeiros a ouvir. Não é verdade? Deus, ele recebe nossas orações com grande agrado. Mas vocês acham que ele precisa das nossas orações? Será que Deus não sabe do que nós necessitamos ao ponto de esperar que a gente peça para que ele possa agir? Não, não. Nós é quem precisamos da oração. E oramos para que nós mesmos tenhamos intimidade com o Senhor. Então, assim, ele se agrada, ele quer que a gente fale, ele quer que a gente ore, a gente quer que a gente declare a ele, né, as nossas ansiedades, nossas petições. Mas ele é Deus, não é verdade? Não é ele quem precisa que a gente fale com ele. Nós é que precisamos que ele fale conosco.
Orando, a gente tem o poder de mudar o futuro e transformar não somente o presente como o passado. Amém, gente? Bom, vou finalizar esse áudio com uma frase que diz o seguinte: orar, na verdade, não é pedir. Orar é a respiração da alma. Como o corpo, quando não é lavado, fica cada vez mais sujo, sem oração se torna impuro. Então, assim, gente, eu espero que esse áudio tenha ficado bem esclarecedor, tenha exortado vocês, tenha abençoado vocês, tenha aberto os olhos espirituais de vocês também, tá? Que vocês sejam transformados e tocados pelo Espírito Santo através dessa nossa campanha que tem sido uma bênção ontem com o áudio do Marcos, tá bom? Desejo para vocês um bom domingo, fiquem todos na paz, um beijo e amanhã continuamos a nossa campanha, amém? Um beijo a todos.